entoando o coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Davi está fazendo uma divisão. E quando você vai olhar no tabernáculo, há uma divisão. O tabernáculo é dividido em quantas partes? Lembram? 3. Átrio, lugar santo e santo dos santos, ou chamado lugar santíssimo em algumas versões. E Davi colocou aqui salmos, hinos e cânticos na divisão do tabernáculo. E isso é algo fantástico para nós entendermos, dentro desse contexto de louvor e adoração, por que Davi fez essa divisão. Salmos que são dirigidos a Deus, hinos que são dirigidos tanto a homens como a Deus. Mas como a homens? É porque eu estou dando um testemunho. Marcos Witt, alguém já ouviu falar aqui de Marcos Witt? Ninguém conhece Marcos Witt, deve conhecer as músicas dele. É o maior adorador no México. Quem aqui já ouviu aquela música? Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Alguém conhece hino? Marcos Witt. Renova-me, Senhor Jesus. Marcos Witt. Mas o que eu quero dizer de Marcos Witt, e ele também vai entrar nesse curso aí, sobre o que é ser músico. Preparem os músicos aí, porque o negócio é sério, hein? Marcos Witt é uma pessoa muito conhecida nos Estados Unidos. Um repórter uma vez chegou perto dele e disse: como é que você consegue fazer tanto hino assim? Como é que você faz essas coisas? De que maneira ocorre isso? Esse hino que eu acabei de falar, o primeiro, Jesus Cristo é o motivo da minha canção, ele fez esse hino quando estava conversando com o repórter. Se você observar o hino, ele está dizendo: Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Qual é a outra frase que vem? Hein? Eu não tenho. Você percebe, ele está contando para o repórter, a melodia vem dele. E o que mais? A minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção, O repórter se converte, ele chora. Essa música foi feita naquele momento ali. Então, há hinos, o quê? Você está contando algo que Deus fez na sua vida. Jesus Cristo mudou o meu viver. Eu estou cantando um hino. Estou falando o que Deus fez para mim. Agora, o salmo já é dirigido para Deus. Aquilo que Deus faz. Tu és tremendo, tu és poderoso. Você está falando do que Deus fez. E os cânticos, você está falando tanto daquilo que Deus está fazendo dentro de você, como também através daquilo que Deus fez como testemunho para com você e Deus, e para com você e os homens. Então, há um princípio para nós entendermos o que é edificação própria, o que é edificação dos outros, o que é exaltação a Deus, para que a gente possa adorar a Deus de uma maneira totalmente dentro do contexto bíblico que foi colocado aqui. E aí, eu não quero adiantar muitos pontos aqui para a gente ficar para o curso aqui, porque tem vários detalhes. Agora voltemos para João, que é o ponto que eu quero fechar a minha palavra aqui. João capítulo 4. João capítulo 4. O texto fala que Deus está à procura de... João 4, 24, 23, no Evangelho de João 4, 24, à procura de adoradores. O Pai procura adoradores. Procura. Deus está com desejo de encontrar adorador. Aí diz, verdadeiro. O que é verdadeiro adorador? Íntegro, inteiro, pessoa que adore a Deus inteiramente. Você sabe qual é um dos segredos de Davi, porque ele foi chamado homem segundo o coração de Deus? Que ele ficou 7 dias orando pelo filho que ele teve com Betsabá.
E ele ficou orando, jejuando, orando, mas ele já sabia do decreto de Deus que a criança ia morrer. Mas ele acreditava no poder da oração. Mas no último dia, todo mundo cochichando no castelo, e Davi percebeu que algo tinha ocorrido. Ele sentiu no seu coração. A criança morreu, todo mundo com medo de falar, mas falaram, a criança morreu. E o que Davi fez depois de 7 dias buscando a Deus por uma criança? Ele se descabelou, agora pode botar um altar de Baal aí, eu agora não quero ser mais crente. A Bíblia diz que Davi tomou banho, aparou a barba, se perfumou, entrou no tabernáculo e foi adorar a Deus. Quem é que vai adorar a Deus depois de pedir 7 semanas por uma cura, por algum problema, e Deus não resolveu, e você vai adorá-lo? A gente precisa entender isso, irmãos. Entender por que Deus olhava para Davi, esse homem é o segundo o meu coração, e nós vamos entender melhor isso. O que é segundo o coração? Adoradores. A palavra adorar no hebraico tem várias aplicações, mas a parte aqui é prostrar-se diante de Deus, estar submisso diante do Senhor, totalmente submisso. Já ganhou seu galardão, hein? A Bíblia diz, um copo d'água dá galardão, né? Então, adorador é prostrar-se, estar submisso diante do Senhor. Aí coloca adorar a Deus em espírito, na natureza de Deus, na perspectiva de Deus, na dimensão do Espírito Santo. Eu não consigo entender o crente ventilador. Às vezes a igreja está aquela adoração e o crente ventilador, olhando para o culto, está uma bênção, ele está olhando para lá e para cá. E aquele veio com a roupa nova, e aquele não veio, e o fulano fica assim o tempo todo no culto, assim, para lá, para cá, para lá, para cá. Crente ventilador, pode perceber, o crente ventilador fica girando para lá, ele acompanha o crente peregrino, que fica andando para lá e para cá, passeando, e cadê eu estar passeando e peregrinando na vida? Ou o crente astronauta, está no mundo da lua, parado, ele não entrou dentro da perspectiva da adoração, ele está dentro da casa de Deus, mas não conhece o Deus da casa, hein? Aí adorar em espírito e em verdade. E o que é a verdade, irmãos? Aqui está falando da alma. Nós não adoramos a Deus como algumas pessoas fazem por aí. Paulo encontrou um altar que dizia, eu quero ler a palavra que Paulo diz lá em Atos 17, que eu acho fantástica essa expressão de Atos 17, 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar ao qual estava escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Tem muita gente dentro da igreja que adora um Deus que não conhece. Como muitos aí fora, se Deus quiser, graças a Deus, mas não conhece o Deus que está dizendo. Então, quando você adora a Deus, você adora em verdade. Aí eu trago aqui 3 aspectos sobre o que é adorar a Deus para a gente concluir aqui. Adorar com conhecimento. O que é com conhecimento? O que é adorar? Eu estou adorando porque sei o que é. Adorar com conhecimento e com entendimento. O que é entendimento? Como adorar? Primeiro, o que é adorar? Com entendimento, como eu adoro. E eu adoro com conhecimento, com entendimento e com racionalidade. O que é racionalidade? É com razão. Eu adoro com o quê? Eu adoro com sobriedade. O que é sobriedade? Eu sei quem é aquele que eu estou adorando. Segundo, livre escolha. Eu estou adorando porque quero, eu tenho livre-arbítrio. Ninguém aqui está me obrigando a adorar a Deus. Eu o adoro porque eu sou livre para adorá-lo. Ninguém está aqui obrigado a bater cabeça, fazer alguma coisa, você tem que chegar a fazer um ritual. E não, eu entro aqui e adoro, porque eu tenho a livre escolha de adorar. E terceiro, dentro dessa